No Legião das Ideias, os novos clássicos reagem ao discurso do Renan para autoridades de São Paulo. Vamos conferir. Líder do MBL diz que a polícia deveria ter permissão para levar a óbito. Pra quem não viu, teve um evento aqui do município de São Paulo, basicamente, né? Que era sobre segurança pública, sobre um novo pacto de segurança pública. E o MBL foi convidado, em decorrência dos vereadores que tem. Organizou. Juntou o deputado federal, Kim Kataguiri, vereador Amanda Vitorazzi e deputado estadual Guto Zacarias pra montar uma frente ampla contra o crime organizado. E aí foi bem prestigiado, né? Prefeito Ricardo Nunes foi, secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, foi, o Tarcísio em si não foi, mas conseguiu montar. Você vê a Assembleia da Lesp, não é a Assembleia, né? Mas a sala de... Acho que é a sala de eventos da Lesp. Essa é a Câmara Municipal de São Paulo, aparentemente, CMS. Então, beleza. O Palácio Bandeirantes, sei lá, enfim. A Câmara Municipal de São Paulo, a sala de reunião tá lotada, né? Gente Exato. Bastante importante. E o Renan fez um discurso paradigmático. Eu acho. Falando que, basicamente, cara, toda a filosofia que a gente combate o crime tá errada. Que ela tem que mudar e ela tem que ficar muito mais dura. E aí eu acho que vale a pena a gente assistir... Cara, basicamente o discurso inteiro, ele é meio longo, eu vou botar em velocidade 1,5, mas eu achei muito bom e vale a pena prestar atenção. Então vamos lá. O que nós devemos fazer, sabe? A gente viu boas iniciativas aqui unidas no Executivo, boas iniciativas unidas no Legislativo. E tudo isso, ou quase tudo, em termos de boas iniciativas no combate ao crime, param, e sempre param, numa legislação, parte dela plasmada na nossa Constituição, que facilita a vida do crime. Porque nós somos, na prática, os presos nessa situação. Cara, ele só tipo, de cara ele já colocou que existe uma iniciativa do Legislativo e do Executivo no sentido de conter o crime, atacar o crime, perseguir o crime, e que ela é frustrada pelo judiciário. Isso ficou implícito no discurso dele. E eu acho que a narrativa aqui vai se provar com o tempo também, né? Existe toda uma vertente, né, carregada lá pelo bolsonarismo, enfim, de punitivismo, de perseguição, de toda uma vibe policial, né? Tem grandes nomes lá do Bolsonaro que estão ligados a esses setores policiais. E as coisas são frustradas por, tipo, aquele plano pena justa, que a gente já cobriu, inclusive, aqui no Novos Clássicos Show. Tem episódio sobre isso, se pesquisar aí sobre pena justa, você vai ver que é indo no exato oposto, né? No caminho, no sentido do abolicionismo. Exato. E o que é mais interessante, na minha opinião, o público claramente tem um anseio por combater mais duramente o crime. Tem uma pesquisa da Atlas Intel, que eu retuitei, que mostra que, tipo, 80% dos brasileiros acham que até direitos humanos deveriam ser flexibilizados para garantir que o crime seja combatido maior, e o público elege políticos que têm esse discurso de combate maior ao crime. Então é justamente isso que o Renan tá falando. O Executivo e o Legislativo têm iniciativas de combate maior ao crime, só que nada acontece, as coisas só pioram. Por quê? Porque o Judiciário, que é justamente o órgão não eleito, e não é nem justo colocar essa culpa integralmente no Judiciário, porque não é como se também não tivesse pessoas dentro das universidades que atrapalham, dentro de ONGs, o Renan vai falar sobre jornalismo, que é o caso da Folha, claramente, atacando muito o Derrite, atacando muito o Tarcísio. Legisladores também, né? Enfim, que tem todo meio que um aparato ideológico pra travar qualquer tipo de combate mais efetivo ao crime, e é justamente isso que o Renan tá criticando. E a ideia é que, tipo, cara, a gente só tem que encarar a coisa como ela é. O discurso dessas pessoas que não, a gente tem que ressocializar, etc. Tipo, cara, Antes de pensar em ressocializar, vamos pensar só em diminuir o crime, entendeu? Primeiro a gente diminui o estado de... Esse estado que a gente vive, que é um estado que os cidadãos comuns não têm os seus direitos plenos, e depois a gente pensa em ressocializar. E isso é interessante porque mais pra frente a gente vai falar de uma reunião que o Trump teve com o Bukele na Casa Branca. E o Bukele, nessa reunião, ele falou: há muitos gostam de dizer que eu aprisionei milhares de pessoas, que eu prendi milhares, mas na verdade eu gosto de dizer que eu liberei milhões, né? Que é um excelente argumento, que em El Salvador, 90% do território nacional era controlado pelas gangues, pela Mara Salvatrucha, etc., que eram gangues brutais. As pessoas não podiam sair de casa de noite, as pessoas não podiam sair de casa nem de dia direito. A praça em que ficavam os três poderes lá em El Salvador era meio que dominada pelas gangues, e agora as pessoas podem viver a vida tranquilamente. Então, o Bukele, ele tá restringindo direitos, como a mídia, parcelas da universidade e parcelas do campo jurídico argumentariam, ou o Bukele, ele tá, tipo, na verdade, entregando o direito, fazendo que os direitos sejam plenamente exercidos, entendeu? Na minha opinião, ele obviamente tá entregando direitos, entendeu? Sim, e o Bukele é um cara que é afeito à filosofia, então ele é muito... Ele consegue mudar o framing, o enquadramento do debate de uma forma muito hábil, às vezes. E aí tem uma frase dele que ficou famosa, que é, tipo, aquele que protege os lobos pune as ovelhas. E eu acho que, em síntese, todo o discurso de segurança pública vai começar a gerar nesse sentido. Tipo, cara, se você tá sendo negligente em punir o lobo, você tá... A grossa maioria, 99% das pessoas que são ovelhas, estão sendo duramente punidas, justamente porque você tá querendo garantir os direitos desse 1% que
castiga, que pune, que agride, rouba, né? Mata. E o Renan vai começar a abrir nesse sentido, ele vai começar a falar sobre... E eu acho que ele foi muito hábil nisso, quanto o dia a dia dos paulistas, ele tá falando mais da cidade de São Paulo, é pautado, moldado pelo contexto da violência. E ele vai dar um exemplo muito legal, que ele vai dar um exemplo da Argentina, né? Que é o lugar que a gente tava agora. No site tem um episódio lá sobre isso. Mas ele vai falar, cara, Buenos Aires já não é assim. Não é uma maldição sul-americana. Não é só porque você tá na porra da América Latina que você tem que viver com medo, você tem que viver fudido, gradeado, refém, entendeu? Sim, mas vamos ver o que o Renan falou. São soltos e o cidadão fica devidamente preso. E como preso? Se você for olhar, se você mora numa casa, sua casa tem muro, tem grade, todos aqui. Se você mora num prédio, provavelmente tem um segurança, uma pessoa que vai brecar a entrada de pessoas, porque o seu prédio provavelmente também tem muro e também tem grade. Porque você é tratado como um animal aqui. E aí, pra deixar bem claro, a gente tava em Buenos Aires agora, e a gente pode atestar. 10 horas da noite, no centro de Buenos Aires, tem crianças brincando no parquinho. Tem mulheres jovens andando sozinhas na rua, que é uma coisa que seria inimaginável no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E aí a pessoa fala, mas o centro de Buenos Aires é uma região valorizada. Mas isso passa pela mudança também. Não, entendeu? e a parada cara, no Rio de Janeiro você não faz essas coisas nas regiões valorizadas. Ipanema, você não anda sozinho à noite na rua, cara. Não, em São Paulo, outro dia, o cara foi assassinado logo pela manhã no Parque do Povo, que é no Itaim, tá que ligado? é no metro quadrado, um dos mais caros lá de São Paulo, entendeu? Então, cara, é realmente diferente. Buenos Aires é muito, mas muitas vezes mais seguro. E mesmo assim eles reclamam de segurança, sem nem saber o problema, até onde o problema pode chegar, sabe? Então, é aquilo, prédio sem grade, sem porteiro, criançada na rua, parquinho, excelente qualidade, de noite, tarde da noite, mulherada sai, bebe, come à vontade, as pessoas se relacionam, vivem a cidade, né? E nada acontece. E aí, enquanto isso, no Rio de Janeiro e São Paulo, a gente é refém. Eu não saio de casa à noite, basicamente. É Uber pra lá. Quando eu Uber saio, pra eu vou cá. de Uber direto pra um lugar e isso volto aí. direto de Uber pra casa. Porque eu teria que ser maluco de ir a pé, entendeu? Sim. Enfim. Você é tratado como um animal acuado. E todas as vezes que a gente vê campanhas de enfrentamento ao crime na imprensa, a palavra que vem é paz. A palavra é sempre paz. Quem lembra da campanha Sou da Paz, 1997? Nós queremos a guerra. Nós precisamos de uma guerra. Nós precisamos prender e matar os líderes das facções criminosas que fazem que nós sejamos eternas vítimas. E às vezes falar isso... Nisso aí eu acho que ele foi muito corajoso, entendeu? Ele tá construindo o argumento pra entrar em guerra com o crime organizado. Que é uma coisa diferente do discurso do Bolsonaro, que era coisa, bandido bom é bandido morto. Isso, inclusive, nem é uma máxima do Bolsonaro. Essa é a máxima de um deputado federal que era delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro. Puta, eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim, isso é uma máxima dos anos 80, assim. De um cara que era colega do Bolsonaro e acabou ressoando dentro do discurso conservador. Que é uma lógica muito primária, né? Tipo, eu entendo, provavelmente eu acho que a solução, eu concordo com o Renan, passa pela morte de algumas lideranças, né? Sim. Mas não é pela morte. Não é condenar o cara, matar o cara por matar, né? Sim. Senão, porque, inclusive, tem uns estudos mais recentes que colocam, cara, tem banco de reserva do tráfico. Uma favela grande consegue manter 200 soldados. Tem uma fila de 500 pessoas pra entrar na corporação. É aquilo, você pode realmente, né, ficar Matar as 500 matando. pessoas. Você pode realmente fazer isso, mas não ia ser a coisa mais inteligente, que a ideia é que você não vai resolver o problema, você não vai ocupar o território. O framing que o Renan tá colocando também é muito mais completo. É uma guerra. É um território nacional ocupado e você precisa reocupar ele. Exato. Mas eu acho interessante que o bolsonarismo, ele é muito... Ele se manifestou muito dessa forma, né? São os instintos que as pessoas têm, mas que não se desenvolvem, tipo, pensamentos e estratégias mais complexos, né? Então, tipo, eles têm um instinto que é, tipo, cara, a forma que a sociedade pensa o crime tá errada. Que é esse negócio de buscar a paz e o caralho tá errado. Só que o bolsonarista, por ser menos letrado em filosofia, sei lá, por ter refletido menos sobre o mundo, assim... Ele não vai muito além e pensa, beleza, mas qual é a melhor forma da gente transformar isso numa realidade? A pessoa pensa, tipo, cara, esse negócio de passar pano pra bandido tá errado, então eu vou matar bandido. É tipo... Cara, ok, eu entendo, assim, mas não é por aí. O Renan, ele já tá indo no próximo passo. Ele tá vindo, tipo, pessoal, olha só, Pra matar. matar faz parte, mas não é tudo, entendeu? Você tem que encarar muito mais como uma guerra. Então você trata a pessoa como sendo um ente estrangeiro que domina um pedaço do território e você tem que dominar o território. Você tem que travar, sei lá, conta bancária, qualquer conta bancária minimamente associada, você vai lá e trava. Você impede a circulação pra dentro e fora daquela região, entendeu? Então, ele só tá falando de é mais uma mudança de perspectiva de... Ao invés de ser... Ai, nossa, você tem o cara que é um ladrãozinho, que furta
sei lá, furta Kit Kat nas lojas americanas, esse é um tipo de... é um criminoso, e você tem o traficante, que é meio que a mesma coisa, um pouco pior e tal. E o argumento que o Renan tá falando, não, são duas coisas totalmente diferentes. Com um cara que rouba Kit Kat nas lojas americanas, tudo bem, você pode ser leniente, etc. Você tenta ressocializar o cara, você dá as chances pra ele, você dá as 1000 garantias penais, etc. Agora, pro cara que faz parte do crime organizado, que controla um pedaço do território, movimenta centenas de milhões, bilhões, dezenas de bilhões de reais. Patrocinam o assalto, roubo de carga, insensação de segurança no bairro Tentam inteiro. se adentrar na máquina pública. Você não pode tratar esse cara igual você trata o assaltante Kit Kat, sabe? Eu acho que tem uma distinção muito clara entre a visão do Bolsonaro, que é a matar o bandido por ódio, por ressentimento, ele piora a minha vida, ele tem que morrer, que não resolve. E a visão do Renan, que é, cara, tentando unir as pessoas numa guerra comum e saber que, o seu inimigo vai ou não morrer, entendeu? Claro, você tem que estar sempre com direito de rendição, né? Eu imagino, pelo menos, se ele preferir ser processado, duramente processado e punido, tudo bem, mas é aquilo, você vai entrar em guerra, né? Você vai parar de tratar o CV como... o CV é um ente, e a lei abarca ele no medido que o quê? Quando a pessoa é presa e ela é faccionada, ela que o quê? Tem associação criminosa, né? Crime de associação criminosa... Foda-se, né? Você entendeu? O CV, caralho, o CV é uma organização que tá ocupando o território. O CV é um exército inimigo. É isso, sim. A guerra, literalmente. Mas enfim. Mas nós precisamos prender e matar as lideranças do crime organizado. Mas isso ainda choca, sabe? O que eu acho, eu fiz questão, né? A gente fez questão de comentar esse discurso aqui. Cara, o Renan foi corajoso, entendeu? Ele tá falando sem ser uma coisa do estômago, que as pessoas têm que morrer, entendeu? Sim. Que, tipo, os inimigos do Estado, né? Os traficantes têm que morrer. Ele tá falando... isso choca um grupo de pessoas, né? Isso choca meio que uma classe meio pensante, políticos e tal. Porque isso é muito impopular entre, tipo, as classes educadas, assim, né? Se você chegar no departamento de criminologia da UERJ, que a UERJ é, tipo, uma das faculdades de direito mais prestigiosas do Brasil, assim, né? Tem ministros do STF que dão aula lá e tal. Se você chegar lá e falar isso, os caras vão achar que você é, tipo... retardado. O Hitler, basicamente, né? Só que no caso, Renan Santos não é o Hitler, sabe? Não. Claramente, entendeu? Ele só tá levando o crime mais a sério do que o pessoal da UERJ. Sim, Agora, mas se você falar isso pra uma pessoa normal, ela não vai ficar chocada, ela vai ficar tipo, é isso. Eu acho que talvez ainda choque você falar isso numa tribuna de uma forma tão... sem se exaltar, né? Sim. Tipo, você tá falando na moral, assim. O Renan é um cara meio excêntrico, né? Ele tem um estilo de oratória meio... Você vê como ele gesticula aí. Mas ele tá falando na moral. Tá falando, cara... Tem que prender e matar. Vai ter que prender e matar, entendeu? Não tem jeito. É uma guerra, uma ocupação do Estado. E eu sinto que... E a galera que é mais... tem uma galera que é mais de esquerda, né, no canal, que vai entrar com os argumentos na seara de o Brasil está se tornando menos perigoso. E tem estatística que corrobora com isso. A quantidade de homicídios tá diminuindo, número bruto. Mas, cara, ainda é gente pra caralho. Não, e, cara, desculpa, mas essas estatísticas só estão erradas, entendeu? Tá errado, cara, tá errado. Talvez o número de crimes reportados seja menor porque as pessoas só não reportam mais a merda do crime, cara. Eu também... Porque, tipo, mano... Nos lugares que eu frequento, ficou muito mais perigoso, cara. De 10 anos pra cá, é incomparável, assim. Então... E, tipo, os lugares que... Basicamente, todo lugar que tem uma pessoa que eu conheço, que ela mora no Rio de Janeiro, tá muito... Não é um pouco pior, não. Tá muito pior hoje do que tava 10 anos atrás. Então, você pode até falar, mas a estatística é tipo, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Então, eu acho que talvez a medição dos homicídios já não esteja mais dando conta o perfil de crime que tá tendo, né? Tipo, as coisas não chegam ao ponto do homicídio mais, né? O cara só toma conta de tudo, sabe? Como é que eu vou metrificar? O cara tá vendendo gás, o cara tá montando barricada, o cara Ele tá demandando arrego de morador, demandando arrego de comerciante. Cara, ele corta os fios das empresas de internet pra te obrigar a usar a internet dele, porra. Exato, ele tá juntando dinheiro pra formar a gente, pra colocar dentro do serviço público, então... Eu vou mais pela sensação geral do que pelo número. É tipo, o meu número contradiz o consenso da população toda. Tipo, humildade, entendeu? Tipo, sim. Reconheça que os números podem estar errados. Exato. Não é uma métrica perfeita, nenhuma métrica é perfeita, né? O número é a tentativa de compreender a realidade. Mas eu diria pra essa pessoa, calma, sabe? Calma. Porque o número de homicídios caiu, quer dizer que o Brasil tá muito melhor. É aquilo, pode ser uma questão só demográfica também, as pessoas falam, né? Geralmente você mata antes dos 25. A maior parte dos homicídios, a maior parte dos assassinos são homens jovens. Se tem menos homens jovens, vai ter menos assassinato, mas isso necessariamente implica que melhorou, né? Só porque tem menos gente propensa a matar. Mas mesmo isso eu questionaria, cara. Desculpa, só tá errado. Tem mais crime hoje do que tem 10 anos atrás, cara. Pode ter mais crime, assassinato tem menos, talvez, cara. Também. Talvez o pessoal só não esteja reportando mesmo. É possível. Mas enfim. Veja só, um racismo estrutural no Smart Sampa. Eu vi essa discussão, alguém aqui já deve ter visto também. Não, precisamos agora falar da recuperação deles. Não, antes de recuperar eu quero punir. E é tão libertador a gente falar o que precisa ser feito. Nós precisamos punir, nós precisamos derrotar, nós precisamos retirar os espaços de poder que esses grupos têm. E prestem atenção, é guerra, certo? Se é guerra, nós temos um inimigo.
E chega de fingir que o crime organizado não é nosso inimigo. É viver por trás de uma grade segurando um celular com medo de ser roubado. Como aquele ciclista que foi tomar um tiro no meio da barriga por causa de 2 bandidos, eles próprios vinculados ao primeiro. Cara, mas o negócio da sul-africanização, você já vive isso em menor grau, entendeu? Tipo, a gente só sai de dia, a gente só pega Uber, tá ligado? Com certeza. Se fosse uma cidade normal, a gente poderia dar um rolê, aí você pega um busão pra ir no bar, entendeu? Eu não faço isso porque, porra, eu não vou... Se eu ficar esperando no ponto de ônibus à noite, eu vou ser assaltado, entendeu? Exato, você vai caminhando pra África do Sul-ização, que é o descaralhamento completo. É guerra de milícia, basicamente, né? Tem a milícia dos ricos e tem o poder paralelo. O Estado é um árbitro, extorque os dois lados, né? Ele é tipo o banqueiro que financia os dois lados, né? Enfim, é uma situação de merda. O Renan, ele tá falando também sobre um outro aspecto que é cinética e segurança, porque é questão de imaginário, né? O pessoal lá no MBL tem um cuidado muito grande com isso, né? Em termos da criação de cultura, até uma afeição pessoal do Renan pelo tema. E ele tá falando sobre uma coisa que eles descobriram, que é uma coisa que o Bolsonaro jamais teria descoberto, que é a ONG que é do crime organizado e que fez um filme no Netflix mesmo, cara. Isso é real, isso aconteceu no Brasil. Tipo, tem um filme produzido e financiado pelo Netflix que é sobre questões prisionais, liberdade condicional, visita conjugal. Obviamente, imagina a perspectiva que está sendo tratada, né? Qual lado você deve simpatizar no documentário. Aconteceu. Exato. E pra deixar bem claro, numa guerra, né? Esse tipo de coisa não é tolerada. Não. Então, tipo, imagina que você tá na Ucrânia, né? Na guerra contra a Rússia, aí você vai fazer uma ONG que, na verdade, faz um filme sobre o lado dos russos, tipo, bro, o seu filme não vai sair, você vai ser preso, você vai ficar preso até a guerra terminar, entendeu? Um exemplo ótimo, a mulher que foi liberta agora na troca de prisioneiros entre Rússia, pra você ver o grau de severidade quando a coisa é guerra, foi a mulher que foi solta agora, a bailarina, era russa e americana, tinha dupla cidadania. Nos Estados Unidos ela tinha feito uma doação de $20 para vítimas da guerra na Ucrânia. Aí ela foi pra Rússia resolver um negócio e foi preso. Então, é intolerável. Quando você tá em status de guerra, é intolerável que você tenha qualquer colaboração com o inimigo. E é isso que eles estão pregando, esse tipo de diligência. E, cara, é uma coisa de imaginário também. Pô, todo o setor musical brasileiro hoje, cara, absolutamente envenenado, assim, por questões de gangue, cara. É real, assim, no Rio é absoluto... Pô, no Rio é até meio foda falar isso, porque é muito óbvio, né? E esses caras sabidamente têm ligação, estão sempre sendo perseguidos, autuados, né? Passagens, fichados, estão sempre nas cercanias do crime. E eles estão, cara, tentando criar um tipo de desejo, né? Estão tentando gerar aquele desejo mimético. Isso é tudo inconsciente, tá? Nenhum deles tem inteligência pra isso. Pra você achar que a vida do crime é a melhor vida que existe. E é uma vida absolutamente antissocial, no sentido mais bruto da palavra, é anti-sociedade, contra a sociedade. Mas eles conseguem vender como um glamour. É uma vida de perigo, de risco, tem alguma coisa de bravura, tem alguma coisa de pertencimento, tem uma coisa de buscar uma justiça não amparada pelo sistema, e essa porra vai entrando. Exato, mas o negócio é muito fácil pro criminoso vender a vida do crime como sendo glamourosa, porque até que ponto não é verdade, né, cara? Você mora na favela, você tem duas opções. Ou a sua família vai ter que pagar o arrego pros criminosos, a sua entrada e saída é regulada pelos criminosos. Se tem um amigo teu que é de outro bairro, que é dominado por outra facção, ele não pode te visitar, porque se ele te visitar ele vai ser morto. Cara, o seu botijão de gás você compra do crime, a sua internet você compra do crime, vira e mexe, o seu pai ou você mesmo leva uma dura dos caras do crime sem motivo. Ou seja, você tem essa alternativa, aí você trabalha no supermercado como caixa, ganha um salário de merda, paga imposto, enfim, você nem paga imposto, ganha um salário nenhum. Mas você vive essa vida de merda e a sua alternativa é você ser o opressor. Porra, é óbvio que o seu opressor vai ser mais atrativo, entendeu? É óbvio que vai ser mais atrativo. Você definitivamente consegue gerar desejo, né? Nesse sentido. Então, mas o que o Estado tem que fazer é esmagar esse cara. Sim. Pra tornar que, na verdade, você viver a vida do bandido só vai ser insustentavelmente uma merda, porque você vai ser perseguido às últimas consequências. Se você não se render, tem uma chance altíssima de você ser morto. E é isso, né? Exato. E, cara, aqui no Rio tem todo esse efeito de economia fantasma, né? O Rio de Janeiro é uma cidade rica, né? Querendo ou não. Mas eu sinto que já tem um percentual muito grande da riqueza do Rio, especialmente na Zona Oeste, que tá ligado a crime organizado. Na Zona Norte também. Na Zona Norte também. E não é contabilizado, é aquela riqueza fantasma, assim. Você vê o patrimônio do cara, você vê a opulência, mas você não entende. Como assim? Esse cara o que é dono de uma empresa, de uma gráfica, e ele tem um carro, tem uma BMW, caralho, que isso? E tem mistura com política e tal. Então tem todo um setor da economia, isso tudo também é sonegado, então o Estado perde a arrecadação, é uma merda generalizada. E a mentalidade é tão fodida, tem a história que eu sempre conto. Eu corto cabelo com baixíssima periodicidade, sempre variando o barbeiro. É evidente. É auto-evidente. Não, eu também, claro. Sim, os dois, enfim, a gente não tem o barbeiro de ferro no cachorro, inclusive se você for barbeiro no Rio,
Manda um alô aí. Mandou alô. Aí eu fui cortar o cabelo um dia nesses lugares aleatórios. E aí, cara, o cara tava, enfim, percebeu que eu era um cara que estava estudando, acho que eu tava de roupa social. Aí ele começou a perguntar, tipo assim, pô, tu paga a luz? Aí eu, Pago, né? pago, né? Eu não, né? Minha família paga, eu moro com meus pais e tal. Aí ele, caralho, tu é puta, tá de sacanagem, não sei o quê. Tu é um otário! É um otário! Ele tava querendo dizer isso, né? Enfim. E aí, eu tô com 2 ar-condicionado ligados lá no meu bairro. E ele começou a querer me convencer, cara, que com 8 mil reais, se eu desse 8 mil reais a ele, eu poderia me tornar sócio numa adega. Adega. É adega? É um depósito, né, na real. Que, puta, é vender bebida falsificada em Vila Valqueire, que ia conseguir... Ele tava tentando puxar pra um esquema, né? Mas era um esquema de economia paralela. Era, tipo, tudo depois da barricada, com bebida falsificada. E ele tava tentando me convencer que a vida dele era melhor que a minha. Porque eu tava vinculado por todas as obrigações. Se via... A vida ordeira, né? Um pacato cidadão como eu, um coitado. E ele, caralho, ele vivia uma vida de risco, luxúria, dinheiro fortuna, fácil. Exato. E ele foi um corte de cabelo muito constrangedor, assim. O cara ainda me fudeu, cortou malzão. Ele não era um bom barbeiro, ele queria ser dono de um depósito. Mas eu sempre Depósito de bebida falsificada de Vila Valqueire, né? Eu acho que era Vila Valqueire, eu era Vila Corme, Vila Kennedy, uma porra assim. Mas enfim, aí o cara, pô, por 8 mil reais, riquezas, mulheres, fama, poder, E todo o imaginário do carioca mais popular tá permeado por isso. Cara, eu penso que, até a reflexão pro Renan, o pessoal da MBL, cara, é um buraco profundo nessa merda dessa cidade, hein? Pô, Rio de Janeiro, cara... São Paulo também, né? Tá menos pior, mas sempre tá caminhando. Sempre que a gente vai lá, a gente fica na nutelagem, mas porque eu também não tenho muita segurança de ficar... Porque, inclusive, vou fazer o quê, né? Eu vou ficar dando rolê lá no Capão, ouvindo Racionais pra querer falar alguma porra. Não, eu fico lá, ali pertinho, na meiuquinha legal e tal, é de boa. Mas enfim. A gente não vai naturalizar, a gente tem que falar, é guerra. E é guerra. E da presidência da República aos governos estaduais, aos governos municipais, a gente tem que parar de fingir que não é uma guerra. Porque os nossos adversários, os nossos inimigos acham que é uma guerra. E aí a gente vai ver a DPF das favelas que estava lá rolando no STF, o STF se posicionando de uma maneira, no mínimo, curiosa sobre o enfrentamento ao Comando Vermelho que atua lá no Rio de Janeiro. E a gente fica pasmo, olhando, tomando medidas paliativas. É a concretização de você não vai ter nada e vai ser feliz, entendeu? A agenda 2030 total é a vida do carioca, porque... Cara, sensação de insegurança absoluta, de não poder, não ter direito à propriedade privada. Isso te joga na marginalidade, né? Eu sinto que se nada que é teu é respeitado, cara, você precisa de uma grandeza de espírito muito grande para respeitar o que é do próximo. E o que é público, então, puta que pariu. Você entender que isso é de todo mundo e que não é pra destruir, não é pra pichar, não é pra fazer nada, é só pra ficar na boa. O trem, cara, é um ciclo destrutivo. Tá arrasando a periferia do Rio de Janeiro. Piorou muito. E nem regiões que nem são tão periféricas assim, né? Tipo, a Zona Norte inteira, praticamente, cara, tá dominada pelo crime num nível que, se você falasse pra uma pessoa na década de 70, ela ia achar inimaginável, assim. Sim. E eu acho interessante que o Renan coloca como uma questão geracional também. E ele amarra, isso também tá ligado, tá preso à pauta da lei também, né? Então, o arcabouço legal do Brasil, o nosso Código Penal, ele até no contexto que ele é criado, ele é considerado severo, né? Ele é varguista, né? Tem aquele DNA varguista forte. Mas, cara, hoje em dia... Tem que ser 10 vezes mais severo. Não, tem tanta coisa empilhada por cima dele, a invasão de direitos constitucionais, que ele ficou muito manso, né? Você tá lidando com um país que é... muitíssimo violento, né? Talvez o país com mais homicídios no mundo. Sim. Cara, tem vários anos que o Brasil tem mais homicídios do que lugares com guerra civil, assim, cara. Morreu mais gente no Brasil que na guerra na Síria, né? As pessoas dizem. Então, pô, é uma situação da gravidade mesmo. Ela tem que ser tratada com gravidade. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.